Antes, conferindo o texto que o Jamil já assinou, a coluna dele, sobre a ONU alertando para a escalada dramática. O Conselho de Segurança foi convocado, o Jamil Chad assinou essa reportagem que saiu no início da tarde. Aqui está o momento que o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, alertou hoje que as explosões de pagers direcionadas aos membros do Hezbollah representam um sério risco de uma escalada dramática no Líbano e tudo deve ser feito para evitar essa escalada. Conta mais, Jamil. Boa noite. Boa noite a Aliás, todos. boa tarde. Léo. Você não está em Genebra hoje. Exato. Agora estamos quase no mesmo fuso. Diego, Léo, Raquel também, eu acho que ela já saiu. Olha, esse é um assunto extremamente preocupante, um assunto que, obviamente, não só pela técnica que foi utilizada, né, de você encontrar justamente algo impressionante, que é justamente pager ou os instrumentos tecnológicos usados basicamente pelo Hezbollah, mas não só isso, mas o fato de que acontece dentro de uma região e num contexto de escalada muito perigosa. Qual é a situação hoje? Vamos dar alguns passos para trás. Nós tivemos aquela morte, aquele assassinato do líder do Hezbollah no Irã. Depois tivemos, na mesma semana, a morte de um dos líderes do Hezbollah no Líbano. Isso tudo, obviamente, com esses países acusando, o Irã principalmente, e outros países acusando Israel de ser o autor desses crimes. Tanto o Irã como o Hezbollah indicaram que uma resposta viria. Quando? Ninguém sabe, mas uma resposta viria. E o que Israel fez nesses últimos dias foi de uma forma muito inteligente. Inteligente não quer dizer positiva aqui, mas inteligente no método, foi ir atrás justamente de alguns dos eventuais modos de comunicação do Hezbollah para lançar os ataques contra Israel. Então, não é só um ataque contra, isso que é a conclusão basicamente da ONU, não é só um ataque contra o Hezbollah, não é só um ataque contra um grupo de pessoas, mas é também uma sinalização de que, eventualmente, aqueles instrumentos iam ser utilizados para comunicar um ataque contra Israel, ou seja, a resposta desses países àquelas mortes de 2 meses atrás. Então, você vê que é uma situação não só muito complicada, mas que vai elevando a tensão e vai colocando hoje o Oriente Médio numa rota extremamente perigosa. O Guterres, na coletiva de imprensa dele hoje, Diego, foi muito claro sobre o perigo que isso tudo representa. Agora, olha que impressionante, isso tudo acontece há poucos dias da abertura da Assembleia Geral da ONU, que é aqui em Nova York, a partir de terça-feira. Antes, os presidentes já vão estar aqui para outras reuniões, mas na terça-feira a Assembleia Geral que abre os seus trabalhos. E aí, olha a situação que essa Assembleia Geral realizada, de uma guerra não só não contida em Gaza, como uma guerra que começa a ganhar contornos cada vez mais regionais. Só para você ter uma ideia, Diego, eu diria, da preocupação hoje que esse fato desperta, uma das perguntas nessa coletiva do Guterres aqui na ONU foi justamente se a ONU estava protegida contra eventuais ataques como esses, ou se os instrumentos de comunicação utilizados pela ONU estavam sendo, vamos dizer assim, de alguma forma protegidos ou vistoriados ou monitorados para que coisas parecidas não aconteçam. É muito arriscado dizer o que vai acontecer nos próximos dias, mas o que é claro, e nesse momento a situação, é de uma tensão extrema no Oriente Médio, e vamos dar os nomes aqui, claramente, a situação, uma guerra que saia dos contornos de Gaza, das fronteiras de Gaza, sim, representa uma guerra de ameaça internacional, sem nenhuma dúvida. O Jamil, aí em Nova York foi aprovada, não sei se foi Nova York, mas a ONU aprovou uma resolução, né, que dá 1 ano para Israel desocupar a Palestina. Estou vendo aqui, estou olhando para o telão para ler a sua manchete. Foi decidido isso aí na sede de Nova York? Como é que foi? Exato, Diego, aqui na Assembleia Geral da ONU, a Assembleia, vamos dizer assim, a parte mais conhecida, que é quando os presidentes falam, etc., isso é semana que vem, mas a Assembleia Geral já começou os seus trabalhos
e nesta quarta-feira votou uma resolução histórica, a resolução que foi pela primeira vez apresentada pelo Estado palestino, essa é a primeira vez que acontece, foi votada, e essa resolução então pede que Israel se retire de todas as áreas ocupadas em um prazo de 1 ano. Eu vi muita gente comentando, puxa, mas daqui a 1 ano estão todos mortos, daqui a 1 ano isso aqui já não faz mais sentido. É verdade, mas vamos só deixar claro que quem fez a proposta de 1 ano foi o próprio Estado palestino, não foi a ONU, não foi o governo americano, não foi Israel, não, foi o próprio Estado palestino. Se retirar de todas as áreas ocupadas é diferente de cessar fogo. Cessar fogo é o que todo mundo pede imediatamente. Agora, depois de um cessar fogo, o que essa resolução pede é justamente que Israel saia de todas as áreas ocupadas. O que é isso? O que significa isso? É da Cisjordânia, é de Gaza e, é claro, de todas as áreas ocupadas por colonos israelenses. Não é uma tarefa fácil sair das áreas ocupadas. Ninguém, para vocês terem uma ideia, no texto original da Resolução Palestina, no rascunho, veio ali colocado 6 meses. E os próprios países árabes disseram, não, isso é impossível, vamos colocar 1 ano, então foi mudado para colocar em 1 ano. Agora, óbvio, a gente sabe que nada disso aqui pode acontecer se não houver uma chancela fundamental nessa história toda, que é do governo dos Estados Unidos. E como vocês vão ver aí no telão da votação na ONU, o governo americano votou contra essa resolução, o que indica, obviamente, que ela vai ser, como tantas outras, no caso de Israel, solenemente ignorada. Perfeito, Jamil Chad, vou liberá-lo, sei que você tem compromissos. Um abraço, amigo. Bom trabalho aí. Um abraço, Diego. Léo, até semana que vem, Léo. Tô te esperando aqui. Até semana que vem, Jamil. Até semana que vem, então. Não, eu não vou para Nova York. Infelizmente, vou ficar aqui. Ficarei aqui em São Paulo mais um pouquinho. Um abraço. Valeu, Jamil. Um abraço, Jamil. Tchau, tchau.